Olá vocês, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Aqui com o professor David Vieira. Hoje vamos falar sobre globalização, causas e consequências. Você gosta de comer fast food? Você sabe o que é isso? Aquele lanche rápido que você pode comprar em uma rede ou em outras redes que estão espalhadas por toda a parte do mundo. Como a gente pode ver no nosso próximo slide. Olha só, e aí, reconheceu? Então, você sabia que isso tem muito a ver com a globalização? Mas afinal, você deve estar se perguntando, o que é a globalização? Nós poderíamos dizer que é a integração política, econômica e cultural do planeta. Ou seja, segundo a globalização, o mundo ele está menor. Olha só. Mas como assim, professor? Você se pergunta. O mundo diminuiu através da globalização. É importante, pessoal, falar com vocês que a globalização é uma nova fase do capitalismo. O capitalismo conhecido como técnico, científico, informacional. Isso quer dizer o quê? Que a partir da segunda metade do século XX, houve um grande avanço tecnológico, surgiram novas tecnologias da comunicação e da informação. Então isso quer dizer que as distâncias, elas diminuíram no mundo. Como assim, professor? Diminuíram por quê? Porque a velocidade está mais rápida, a velocidade da circulação, da informação, do conhecimento, das mercadorias e das pessoas também. Ou seja, a globalização, ela trouxe uma nova perspectiva. A internet como uma ferramenta em que a informação circula numa velocidade instantânea. E os meios de transporte também, uma velocidade muito maior, diminuindo as distâncias. Eu não preciso ir muito longe, não. Eu volto com vocês na década de 1970, quando, por exemplo, para eu fazer uma ligação para a China, nem vou tão longe, não. Para São Paulo, por exemplo, uma ligação interurbana. A pessoa sentava e tinha que esperar, dependendo, até 1 hora para poder completar essa ligação. Hoje você pode se comunicar com uma pessoa no Japão, por exemplo, instantaneamente. Isso é uma maravilha que essa nova forma do mundo operar nos proporciona. Outro ponto importante também é a integração cultural. Por exemplo, hoje você pode saber sobre qualquer cultura de vários países, pode saber sobre a cultura nos Estados Unidos, você pode ver filmes da Inglaterra, você pode ver filmes da França, desses países centrais. Você pode também, a partir da integração econômica, ficou muito mais fácil você adquirir produtos dos Estados Unidos, roupas com marcas específicas, na Inglaterra, na Alemanha. Tudo isso devido a essas novas tecnologias. Mas ainda assim, muitos pensadores, pesquisadores acreditam que a globalização ela vem lá de trás. Ela surge junto com o capitalismo, quando o capitalismo se internacionalizou a partir das grandes navegações. Como nós podemos observar aqui, no nosso próximo slide. Nós temos aqui a expansão marítima. Essa técnica, essa tecnologia avançada da época, que é a grande navegação, ela possibilitou com que o capitalismo se expandisse pelo mundo, através do comércio, período conhecido como mercantilismo, do capitalismo comercial. A partir daí, se intensificaram os fluxos e o intercâmbio cultural também. Podemos observar aqui no nosso próximo slide, olha só, o que as grandes navegações propiciaram. Um maior intercâmbio cultural, econômico no mundo. Nós podemos ver aí as linhas dos fluxos entre os países. Isso começou principalmente com Portugal e Espanha. Então, para muitos, esse foi o início da globalização. Entretanto, eu vou pegar esse ponto
para partir também para as consequências da globalização. Por exemplo, o colonialismo, que foi a consequência imediata dessa expansão comercial, ele trouxe, a partir da exploração das riquezas naturais da América, consequências nefastas, como, por exemplo, a grande desigualdade social entre os países que existem hoje em dia. Posteriormente, o imperialismo também, nós podemos dizer que para algumas pessoas foi uma nova fase da globalização, a partir da Revolução Industrial. Houve uma necessidade de busca de matérias-primas e de mercado consumidor na África, por exemplo. Então, na África existiam sociedades mais ou menos organizadas. Com a chegada do europeu lá, ocorreu uma desorganização a partir da exploração, a partir da divisão dos territórios, a partir da divisão das tribos. E com isso, atualmente, como consequência, nós temos a África numa situação de extrema pobreza, miséria, guerras, entre outras coisas, que poderíamos colocar na conta dessa globalização também. Muito bem, pessoal. Nós temos, por exemplo, a questão da integração cultural. A integração cultural, ela está padronizando a cultura. Como eu falei com vocês podem assistir os filmes dos Estados Unidos, por exemplo, vocês podem conhecer a cultura da Inglaterra e da França. Mas isso quer dizer que a cultura dos países centrais, elas estão se padronizando, elas estão se generalizando pelo mundo a partir da intenção de favorecer o consumo de mercadoria desses países. Ou seja, não vem ocorrendo muito bem uma integração cultural, uma troca cultural. E sim, podemos dizer assim, uma imposição cultural, talvez, um domínio, uma hegemonia cultural dos países centrais. Porque, como diz o professor Milton Santos, a globalização atual, ela constrói uma situação em que cria locais de luminosidade, como, por exemplo, locais de concentração de riqueza, e também locais opacos, locais de pobreza, locais escondidos. Por exemplo, você pode muito bem agora acessar a internet e visualizar vários lugares da cidade de Londres. Mas você pode fazer o mesmo na Somália, um país africano? Você sabe o que está acontecendo na Somália agora? Ou no Congo? Pois bem, isso, com certeza, você não vai conseguir saber, porque a globalização ela acaba sendo seletiva, porque existe o monopólio da tecnologia, existe o monopólio da informação. Ou seja, os países centrais, eles produzem a tecnologia. E, nessa lógica, a partir da divisão internacional do trabalho, ocorre que esses países, por terem esse monopólio, eles vendem essa tecnologia para os países periféricos e os países periféricos continuam vendendo matérias-primas, por exemplo, como é o caso do Brasil, que é um grande vendedor de commodities, produtos primários. Acontece que, nessa divisão internacional do trabalho, os países que não possuem as tecnologias, eles acabam sendo subordinados aos países centrais, aqueles que são produtores de tecnologia. Então, isso acaba criando uma desigualdade entre os países como consequência da globalização, porque as maravilhas das novas tecnologias, elas são principalmente apropriadas por grupos que estão localizados nos países centrais. Mas você vai me dizer, mas professor, por exemplo, o Brasil ele se industrializou, ele também tem indústria, ele não só depende de produtos primários. É verdade, mas o Brasil se industrializou também devido à globalização, devido a esse novo momento do capitalismo técnico, científico e informacional, que foi lá a partir da segunda metade do século XX. Essas indústrias que vieram foram indústrias estrangeiras que chegaram aqui
a partir da possibilidade que as novas tecnologias propiciaram, né? Então foram indústrias de carros, produtoras de carros da Alemanha, não é verdade? Foram indústrias de tecnologia dos Estados Unidos. E ainda assim, esses países, essas indústrias que vieram para cá, elas vieram porque aqui haveria melhores condições de mão de obra mais barata, de acesso mais rápido às matérias-primas, não é verdade? E todos os lucros, eles retornam para o país sede, para o país central. Então, será que isso realmente é uma forma de compartilhar desenvolvimento? Ou é uma nova forma de você ter acesso às matérias-primas e o mercado consumidor desses países sem precisar ter o trabalho de invadir? Uma forma moderna de controle e de domínio, não é isso? Muito bem, então nós percebemos que a globalização atual, como ela está posta hoje, ela acaba produzindo desigualdades. Nós temos aí a inclusão digital da globalização. Nós temos o morador de rua numa caixa de um computador avançado servindo de dormitório para ele. E ele diz, essas caixas de computadores são ótimas. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a globalização, a integração global, chegou para ele ali no local de forma contraditória, a não atender a necessidade dele como deveria. Ele usa a caixa do computador, não para como uma coisa, uma maravilha que ele pode ter acesso, que pode trazer enriquecimento, emancipar ele enquanto ser humano, mas como uma forma dele poder dormir, porque ele está numa situação de rua. Outro ponto também interessante da globalização é que é esse estímulo, esse apelo ao consumo. Então, nós podemos dizer que a nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade baseada no consumo. E isso traz consequências nefastas para não só a sociedade, como o nosso planeta também. Como, por exemplo, nós podemos observar aqui, observem essa imagem. Nós estamos vendo as consequências ambientais. A produção, a indústria poluindo a água, nós estamos vendo a poluição do ar, as queimadas para a produção de mais matéria-prima, nós estamos vendo a mineração, né, que é uma forma muito agressiva também e acaba poluindo o solo. Enfim, isso são algumas causas que essa produção e esse consumo acelerado acabam causando. E na outra ponta nós temos a questão do lixo. Nós temos a questão, olha aí na tela aí, por favor. Nós temos a questão desses resíduos, produtos tecnológicos que cada vez duram menos. E isso acaba sendo descartado, muitas vezes, de qualquer maneira. Mesmo que houvesse um modo de você descartar isso, seria muito complicado, né? Porque é muito lixo. Cada vez mais os descartes ocorrem de forma mais acentuada. Então, isso é uma questão problemática da atual globalização. Essa globalização, como está posta aí, ela nos traz esses problemas que nós colocamos. Por isso que o professor Milton Santos diz que deveria haver outro tipo de globalização, que seria uma globalização que pudesse integrar as pessoas ao redor do mundo, uma globalização sem exclusão, uma globalização que compartilhasse e desse acesso a todas as pessoas às maravilhas da globalização. Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos ao nosso desafio. Você sabia? O consumo de alimentos do tipo fast food, assim como os processados da indústria, estão relacionados ao aumento da obesidade e de problemas de saúde, como hipertensão e diabetes, no mundo todo, devido à quantidade elevada de açúcar e sal destes alimentos. Pense sobre isso e converse com seus professores, amigos e família. Muito bem, pessoal. Infelizmente, chegamos ao final da nossa aula, de mais uma aula. Mas não fica triste, não. Logo, logo a gente volta. E eu espero vocês aqui. Não faltem, hein? Um beijão no coração. Até a próxima. Tchau!